Ao revisitar os 100 episódios do Corta Bonito, percebemos que o sucesso na indústria da beleza é uma tapeçaria tecida com paixão incansável, inovação constante e uma dedicação inabalável ao aprendizado, à conexão humana. Cada história compartilhada é um fio que revela como os desafios se transformam em oportunidades e como o espírito empreendedor pode levar ao crescimento pessoal e profissional. Vamos explorar essas lições valiosas e celebrar as vozes que moldaram essa jornada incrível. Bem-vindas, bem-vindos, cabeleireiras e pessoas normais também, ao episódio 101 do podcast Corta Bonito. Eu sou Gabriel Deodato, cabeleireiro chique na região dos Jardins, aqui em São Paulo. E hoje vamos fazer uma viagem no tempo, refletindo sobre as lições e inspirações dos 100 episódios anteriores. Agora é o momento que, como sempre, eu agradeço os patrocinadores. Obrigado, Beleza na Web Pro, por ceder esse estúdio e esse time maravilhoso. Um dia eu devia estar todo mundo aqui para vocês virem, viu? Eles são muito dedicados. E o Salão 838, que deu esse cenário. Quando eu falo esse estúdio, esse cenário, sei lá, às vezes eu acho que se eu tivesse assistido eu me confundiria, enfim. Estúdio, eu nem sei como explicar, é onde eu tô aqui. Cenário são só essas peças aqui, tá? E o Salão 838 deixou isso aqui com essa cara sofisticada, né? Eu quis sair do estúdio básico lá, aquele mesinha e o microfone para dar essa cara de GNT, porque você merece e eu sou enjoado. E antes da gente entrar lá, eu quero lembrar também você que o Corta Bonito ele não é só um podcast, tá? A gente tem um braço de educação e a gente tem uma classe online, um curso de corte, é um curso verticalizado em corte, vamos dizer, tá? Tem todo o meu método de baixa manutenção, de corte de baixa manutenção, que é o que eu assino, cabelos fáceis que otimiza a rotina da cliente. Sabe o cliente que não é muito fã de salão, quer ficar bonita com pouco esforço, sem precisar ir no salão? Você vai aprender a fazer esse corte que as mulheres vêm do mundo inteiro para sentar na minha cadeira e pagam R$ 700. Você vai aprender esse corte caro para botar aí na sua cadeira, certo? Tem um link na descrição aí e uma aula gratuita para você experimentar. Bota uma bonequinha na frente do computador ali, acompanha a aula, experimenta o método, vê se faz sentido para você. Tá? Eu tô com uma super cola aqui pra gente passar pelo episódio, porque a hora que eu for lendo, eu vou lembrando do que rolou nesses episódios anteriores. A gente já tá no número 101, né, ó? Glória a Deus. Põe um glória aí no comentário se você já assistiu boa parte aí. E quando você for lembrando, comenta aí também dos insights que você teve nos episódios. E se você lembrar de algum que eu não falei, óbvio, não vou falar todos, mas eu vou passar por alguns que eu escolhi aleatoriamente, tá? Não é por relevância, não é por nada, eu escolhi alguns aleatoriamente pra gente passar algumas características em comum que nesses 100 episódios eu peguei desses cabeleireiros que têm sucesso. Tem coisas sempre que eles fazem muito semelhantes, muito parecidas ou exatamente a mesma coisa para colocar cada um ali aonde ele chegou. E tem as coisas também que colocam você mais distante do objetivo. Eu separei aqui algumas razões, alguns motivos por eles estarem ali, que foi visto nesses episódios. E aí você comenta aí se você concorda ou não, tá? E antes de eu entrar nesses motivos... Não, eu vou entrar já, ó. A gente vai falar sobre o que eles têm em comum. Paixão pela profissão, tá? É uma das coisas que todos esses cabeleireiros têm para chegar ali. Uma mentalidade empreendedora, tá? Quando eu falo uma mentalidade empreendedora, eles entendem que não é só arte, é também um negócio, tá? Que se você faz arte por arte, você pode ser um belo artista, mas não bem remunerado. Enfim, inovação constante, tá? Tá sempre atualizado. Não adianta, né, o que você aprendeu lá na escola naquela época que você começou, que era super avançado, você via que você já estava à frente de muita gente, não é a mesma coisa hoje, já muda de novo. E aí você inova, você cria coisas novas. Relacionamento com clientes, tá? Porque você não quer atender a cliente uma vez, você quer atender a cliente de novo, de novo, de novo e de novo. Então você precisa ter se tornar amigo da sua cliente, vamos dizer, ou fazê-la se tornar fã. Educação e aprendizado contínuo é diferente, né, de inovar. Eu botei aqui junto com inovação constante, mas inovação é você se reinventar, tá? E ela é meio que andar lado a lado com educação e aprendizado contínuo. Você precisa
buscar conhecimento, conhecer outros profissionais. Na sequência ele entra network eficiente, que também conecta com isso, você vai conhecer outros profissionais para você ampliar a sua visão, o seu olhar para a profissão. E equilíbrio pessoal e profissional, que esse eu ainda não aprendi, mas a gente vai passar por isso, tá? É relevante. Tudo isso contribui para longevidade na carreira dos cabeleireiros. É muito mais complexo, muito mais desafiador você ter essa longevidade, você manter isso por muito tempo, do que você chegar em algum lugar, tá? Você conquistar um certo sucesso, principalmente com o Instagram agora, TikTok ainda mais rápido. Você se torna relevante, você consegue um sucesso, você consegue um faturamento alto, você explode. Mas com a mesma velocidade que isso acontece, você perde isso. Entra outra pessoa mais relevante, você fez ali a mesma coisa, não inovou, não continuou, não teve constância, você passa. Então, essa manutenção é muito mais desafiadora do que você chegar, tá? Existem muito mais cabeleireiros que no final chega exatamente como no começo, tá? Sem nada. Então, você manter... A gente tem vários episódios com cabeleireiros mais velhos que conseguiram chegar aí, cabeleireiros de mais de 50, de 60 anos, tem alguns episódios aqui que conseguem ter essa longevidade com sucesso, com um salário alto, feliz, prestigiado, tá, pelo mercado ainda. E isso é o grande desafio. E aí eu vou passar em alguns, tá? Já aqui foi tipo um breve spoiler de tudo dos temas que eu selecionei, que eu julguei ser incomum entre todos esses cabeleireiros que conseguem esse resultado. Agora a gente vai passar em todos esses temas um pouquinho aprofundado, um leve mergulho, tá? Sobre esses temas, e aí você pode fazer o quê? Compartilha esse episódio, manda para vários amiguinhos seus aí, porque depois você vai descobrir, você vai discorrer com eles, tá? Como eu sempre falo, você vai assistir esse episódio com a sua experiência de vida, com a sua lente, você vai compartilhar para o seu colega, ele vai olhar por outro ângulo, e aí ele vai te colocar uma coisa que você não percebeu, você vai colocar uma coisa que ele viu diferente, e aí surge uma terceira ideia brilhante, certo? Então envia aí para, sei lá, 10 pessoas, vai, que vai ser super nice. Vou começar, a gente começou falando sobre paixão pela profissão. Todos demonstram uma paixão genuína pelo que fazem, o que impulsiona a sua dedicação, desejo de aprimorar, o que impulsiona a sua dedicação, desejo de aprimorar constantemente suas habilidades. Tá? Eu lembro quando, eu vou botar eu também de exemplo, porque eu tô aqui, né? Eu lembro o quanto eu era obcecado quando, né, desde o começo, eu acho que eu era tipo o Zohan, sabe? Já viu o filme do Zohan com o Adam Sandler? Que ele sai da guerra lá, enfim, escolhe ser cabeleireiro, mas não fazia aquilo que ele fazia com as senhoras, né? Eu só realmente cortava cabelo. Mas é até hoje, tá? Até hoje. Eu saio pra almoçar, ontem mesmo, hoje é segunda-feira, eu tô gravando esses episódios de segunda-feira, ontem saí pra almoçar com a minha família e tem cabeleireiras, a Isabela estava lá e a gente sempre acaba falando de cabelo, não de cabelo em si, né? Fala de cabelo também, mas fala do negócio, da profissão, de cliente, e tem insights, é o tempo inteiro pensando. Aí tá num momento de lazer, de repente está falando de cabelo, porque é realmente uma obsessão. Tudo que está fazendo, eu vou postar o conteúdo, eu vejo se faz sentido, se vai conectar com a minha comunidade, tanto de clientes quanto de alunos de cabeleireiro. É o tempo inteiro pensando. E desde novinho saía para a escola, ficava querendo cortar o cabelo das pessoas de graça. E aí começava a trabalhar, trabalhei no shopping uma época, andava em todas as lojas do shopping oferecendo cabelo de graça, além de ser uma ferramenta que eu usava para flertar, né? Mas era obcecado, sempre era com o cabelo. Tava num rolê, numa balada, pô, no outro dia seguinte a menina tava sentada na minha cadeira cortando o cabelo, ou como cliente pagante, ou às vezes eu tava cortando o cabelo de graça, porque eu sempre fui obcecado. Tava olhando vídeos no YouTube, de outras pessoas cortando o cabelo, olhando o Instagram, cortando o cabelo. Eu acho que é mais do que uma paixão, é realmente uma obsessão. E eu acredito que você só vai ter um resultado acima da média se você for obcecado, muito mais do que apaixonado. Tem um episódio, eu coloquei aqui um episódio para você lembrar,
o episódio 23 com o Bruno Sodré. Conhece o Bruno Sodré? Se você conhece agora, eu não sei como vou falar isso agora, mas ele agora fez a transição e agora é Yasmin Sodré, tá? É aquele que falava do Vanilla Blonde, né? Ele aparecia com o cabelo super comprido, enfim, a gente chamava de Bruno, era ele, agora é ela, agora é a Yasmin Sodré. Mas aqui foi gravado como Bruno Sodré nessa época, você vai encontrar digitando Bruno Sodré, o episódio 23. O podcast ainda se chamava Cabeleireiro Chique, era no cenário antigo. Vai lá, você vai conhecer a história apaixonante, né, de Yasmin Sodré, tá bom? Aí já, se você não a conhecia, agora você já sabe um pouco da história mais do início. É uma trajetória linda, tá bom? Experimenta esse episódio e se você lembrar de mais algum episódio que você sentiu essa paixão, tem o episódio do Romeu Felipe também, não me lembro agora o número de cabeça, porque eu tinha anotado só o da Yasmin Sodré aqui, mas o do Romeu Felipe também é uma história bem apaixonante. Se você digitar Romeu Felipe aí na caixa de busca, vai aparecer. Enfim, se você já tiver assistido, coloca aí um insight que você teve sobre esse episódio. Agora eu vou para a segunda característica em comum que todos esses cabeleireiros têm, tá? Já vai anotando aí cada uma dessas características, porque se você quer chegar em algum lugar desses cabeleireiros que você assiste aqui, que você admira, você fala, pô, eu quero estar ali. Pode ter certeza que você vai precisar de exatamente todas essas características, tá? Porque todas essas são as que tinham em comum, não é? Um tem isso, um tem aquilo, tem coisas individuais que cada um vai ter de diferente, mas em comum essas 7 todos têm. Mentalidade empreendedora e inovação, tá? Eu já juntei aqui, né? O 2 e o 3 a gente tinha colocado mentalidade empreendedora, inovação constante. Aí agora aqui juntando, eles têm a visão de negócio, tá? Eles o tempo todo querendo expandir. Você chega em algum patamar da sua carreira, você precisa inovar para subir mais um degrau. E eles estão sempre buscando esse próximo degrau, sempre subindo mais um. Vocês acompanham esses cabeleireiros, você vê que sempre está acontecendo uma coisa relevante, uma coisa significativa na carreira, sempre está um zoom, zoom, zoom. Então, é isso, inovar. Por exemplo, vou usar até que eu falando voltando só um pouco lá na questão da paixão, que eu já vou conectar com isso. Tem 21 anos que eu faço cabelo, já é muito tempo. Tem uma hora que você, imagina, 21 anos você cortando e pintando o cabelo todos os dias. Tem uma hora que entedia. E aí você precisa da paixão, senão você não continua, tá? E aí você precisa fazer o quê? Inovar para você expandir, para você trazer de novo a paixão. Muito tempo de carreira, em algum momento eu precisei de alguma coisa nova, porque, de novo, cortar e pintar cabelo, por mais que você crie um corte novo, alguma coisa nova, você precisa de mais um movimento na sua carreira, porque fica fácil fazer a cliente feliz. Pô, no começo, o que motiva é a cliente feliz, é você fazer, além da cliente feliz, é você se sentir prestigiado como artista, como cabeleireiro. Você fez um cabelo, pô, desafiador, nossa, que incrível, só que chega uma hora que fazer cabelo lindo é fácil. Você não faz mais cabelo feio, você só faz cabelo bonito. Não é que um fica bom, o outro fica mais ou menos, não sei o quê. Você só faz cabelo bonito, porque você já fez muito. Então não tem mais um drama. Aí você precisa inovar. Eu fiz o quê? Eu entrei para educação. Aí entrei para educação, comecei a dar classes presenciais, foi incrível. E aí eu preciso de mais desafio para receber, para ter a paixão de novo. Entrei para o digital. Aí iniciei um podcast, sempre um projeto novo, tá? Para trazer essa paixão. E aí eu sou apaixonado por ver o resultado dos alunos. Eu recebo de vários directs, né, no Instagram. O cara falou, pô, eu achei esse episódio, eu me motivei, transformei, tava pensando em largar a carreira, me deu uma luz aqui, uma esperança, vou continuar. Ou o cara, pô, eu já tava no muito gás, mas abriu os novos horizontes, eu vou para esse lado um pouco. Eu vi um episódio de castanha, eu fazia loura, ficava incomodado com o cabelo, decidi migrar para castanha. Enfim, vai acontecendo essas coisas. E eu me sinto prestigiado, sinto que eu sou importante para o mercado da beleza. Então, essa questão de inovação. Mas deixa eu ver aqui, quem eu coloquei aqui o episódio 45 do podcast com a Carla Ramalho.
que ela fala sobre a importância de inovar. Ela não é cabeleireira, é bem interessante esse episódio, porque no podcast tem muito cabeleireiro, mas tem algumas pessoas de outras áreas que traz insights valiosos. E a Carla, ela é do mercado corporativo, e ela fala sobre essa questão de inovar muito, mas por esse olhar corporativo, que eu acho que você olhar fora do seu mercado é onde vem a inovação. Se você olha só cabeleireiro, só cabeleireiro, só cabeleireiro, você só vai fazer cabelo. E cabelo bonito por cabelo bonito, tem 1 milhão de cabeleireiros fazendo cabelo bonito. Você precisa inovar, contar uma história diferente, contar uma história sexy, atraente. Enfim, confere o episódio 45 e você vai... eu acho que tem mais uma luz sobre essa questão de pegar de novo esse lance da inovação, tá? Que é, de novo, mais uma das características, das 7 que eu anotei aqui, em comum entre os cabeleireiros, certo? Deixa eu passar para a próxima aqui. Eu coloquei um episódio mais um aqui também, né? Do 95. Episódio 95 do Danilo Herbert. Olha que louco, eu nem conhecia esse Danilo Herbert. Eu fui num curso com o, o Mário Henrique, um curso que o Mário Henrique estava dando, e ele era um dos convidados. E fiquei deslumbrado com o trabalho dele, com a gentileza que ele conversa, sabe? O carinho que ele tem, o carisma que ele tem. Carisma, sem dúvida, acho que é uma das características também em comum disso aí. Essa não é tão incomum, o carisma, tá? Tem gente que tem mais, tem gente que não tem. Por isso que eu não coloquei ele como. É uma coisa mais, eu acho que individual mesmo. E é surreal esse episódio com o Danilo Herbert. E ele fala, mas aqui o lance era falar sobre inovação, experimentar. Ele tem um modelo, não só no cabelo, tá? Ele experimenta muito, ele fala que ele tem um dia lá que ele reserva só para testar coisas novas, pega umas modelos, não lembro exatamente a frequência, se uma vez por mês, enfim. Eu sei que tem um dia que ele reserva para fazer cabelos e modelo que ele nunca fez. Ele não marca cliente na agenda, ele faz isso para inovar, criar resultados novos, enfim, trabalhar a criatividade. E além disso, no negócio dele, por exemplo, ele veio de outro estado, não lembro exatamente de onde, mas ele comprou uma parte de um salão aqui, então o modelo de negócio dele é completamente diferente, não sei, né? Mas é bem diferente do regular, que é aquele lance de comissão, enfim. Curioso também, confere o episódio 95 do Danilo Herbert, se você já assistiu e teve algum insight com esse dia, divide aqui nos comentários também. Eu quero ver aqui, lá a gente falou sobre inovação constante, paixão pela profissão, mentalidade, agora mentalidade empreendedora, relacionamento, eu com as minhas colinhas aqui, né? Relacionamento com clientes e network. Isso também, todas essas principais características, né, em comum com todos esses cabeleireiros. Você se conectar, conhecer outros cabeleireiros. Esse podcast aqui eu comecei e a intenção era mostrar para o maior número de cabeleireiros coisas que eu mesmo, né? Acho que hoje que a internet é muito mais fácil, mas quando eu comecei a fazer cabelo, eu demorei para saber que existia eu nem sabia que existia corte no preço do cabelo que eu corto, não sabia que existia mecha nesse preço, eu não sabia que um cabeleireiro tinha um salário do tamanho do salário que eu consigo fazer para mim, não sabia que tinha esse negócio de cabeleireiro com um monte de assistente. Eu trabalhava lá na Zona Norte, num salão bem médio, um salão de shopping, eu lembro que eu cobrava R$ 60 no corte de cabelo. O máximo que eu conhecia era cabeleireiro que tinha um assistente, mas o mais comum era não ter nenhum assistente. Então eu demorei mais de 10 anos na minha profissão para conhecer esse mercado do luxo, saber desses preços altos, desses cabeleireiros que nem é cabeleireiro de celebridades, pensa que só é cabeleireiro de celebridade que ganha bem, mas tem muitos salões em regiões mais nobres e muita técnica, muita qualidade, muita sofisticação no trabalho que justifica um preço mais alto e coloca o cabeleireiro num patamar. Eu lembro que tinha até aquela coisa, nossa, o cabeleireiro se acha do mesmo nível que a cliente. A gente, sem conhecer, julgava isso um absurdo. Me fala aí se você já ouviu isso ou se você já falou isso. Nossa, esse cabeleireiro se acha que é igual a cliente. Eu já falei isso. Ficar se achando riquinho. Hoje
Eu sei lá, se eu for chutar, eu acho que eu devo ter um salário mais alto do que 90% das minhas clientes. Eu tenho algumas clientes super ricas, mas são poucas, tá? E a minha realidade é essa que agora eu sei que existe. Eu não sabia que existia. Então a ideia de eu fazer esse podcast foi para mostrar para os cabeleireiros, para não esperar 10 anos, 12 anos de carreira igual eu esperei para conhecer. Então vocês sabendo que existe, dá para buscar. Só que eu tive um bônus, que eu não sabia, essa coisa do network. Aqui dentro do podcast, eu acabo conhecendo um monte de cabeleireiro que eu não conhecia, como eu acabei de falar sobre o Danilo Herbert. Conheci, e aí vão me indicando, de repente alguém me indica um cabeleireira para eu entrevistar, que tem 1 milhão de seguidores que eu nunca ouvi falar na vida, e você aprende muito com isso, com eles. Cada um tem um olhar pela profissão, cada um entende uma coisa, por isso que eu falo para você, compartilhe o episódio, porque o outro cabeleireiro vai olhar com outros olhos, e vocês vão trocar, vão ter outras ideias. Eu anotei alguns episódios aqui, ó, o episódio 12, com Washington Nunes. Nossa, esse episódio lá no começo, de novo, era o podcast Cabeleireiro Chique, ainda não era Corta Bonito. Esse episódio com Washington Nunes, ele fala sobre construção de relacionamentos sólidos com a cliente. Ele criava uma experiência memorável para a cliente desde quando ele trabalhava no interior de Minas, num salão super simples, com um produto de perfumaria. Ele criava, fazia as clientes, tornava as clientes fãs. Eu anotei aqui o episódio 33 também com o Rodolfo Carvalho, que já episódio com o Rodolfo Carvalho já é aqui no Corta Bonito. Enfim, só você digitar Rodolfo Carvalho, ele fala também sobre uma rede de contatos eficiente, tá? Para você crescer na sua carreira, tá? Você vai conhecer um cabeleireiro que trabalha de repente num salão mais interessante que o seu e você quer mudar, você vai aprender como se comporta nesse lugar novo. Você vai ter um contato mais eficiente do que enviar um currículo para o salão, tá? Você vai aprender coisas para você implantar no seu negócio mesmo. Você não quer mudar de salão, mas você quer melhorar o seu. Então essa rede de contato é uma característica que todos os cabeleireiros com resultado significativo têm, tá bom? Parte 4 eu coloquei educação contínua e equilíbrio pessoal. Eu tô colocando, eu falei 7 características lá no começo, mas agora eu tô juntando alguma com outra, tá? Eu tô falando quarta, não quer dizer que seja a quarta. No final eu boto tudo uma lista de novo, se você não anotou, para você anotar. Enfim, educação contínua e equilíbrio pessoal, que a maioria né, valoriza a importância de investir na sua própria educação e aprendizados contínuos, cursos, workshops. Eu faço até hoje, né? Além de fazer cursos, eu treino, eu faço. Você assim olhando aqui, né? Eu tenho a agenda sempre cheia. Você acredita que eu preciso fazer cliente de graça, modelo, sabe? Que eu sei que tem muitos cabeleireiros que falam, ai, eu não vou trabalhar de graça, eu não vou fazer cliente de graça. Você acha que eu preciso fazer cliente de graça? Óbvio que eu preciso. Se eu não precisasse, eu não faria, porque eu não sou burro, tá? Eu preciso porque eu evoluo, eu me desenvolvo. Você aprende uma coisa nova num curso, de repente você só viu fazer, foi num curso que é aquele modelo Look and Learn, sabe? Que você não põe a mão na massa, que você olha e aprende. Quando você olha, sabe quando você já teve aquela sensação quando você olha uma coisa, parece que é muito fácil, e a hora que você vai pegar, não é? Então você não treina isso numa cliente, você pega uma modelo, e óbvio que você não vai fazer uma coisa que a pessoa vai sair humilhada do salão, né? Você vai, às vezes, se você erra alguma coisa, um erro que você consegue ajustar. Só que é melhor fazer isso em alguém não pagante, já alinhado isso. Ah, tem uma técnica nova, quero experimentar em você. A pessoa, eu estou disposta, do que experimentar na cliente. Então, aprendizado e desenvolvimento contínuo, não curso só também só na área de beleza, tá? Façam cursos, conheçam o mercado corporativo, isso, que nem eu disse na questão da inovação, pra vocês verem como tudo vai conectando. Se você faz só curso de cabelo, como eu já disse, tem 1 milhão de cabeleireiros fazendo cabelos bonitos. Eu já fiz, sei lá, cursos de aleatórios, assim, PowerPoint. Eu vou fazer minhas apresentações, eu vou dar meu curso. Raramente eu uso um PowerPoint, quase nunca eu uso. Na verdade, eu usava antes de eu fazer um curso. Depois que eu fiz um curso de PowerPoint, eu vi o quanto aquilo só vai ser necessário num caso extremo. Só que eu aprendi
como a pessoa estava dando o curso dela, como eu estava dando a palestra, eu mudei o meu jeito de dar curso. E eu desprecisei de usar um PowerPoint para dar um suporte, sabe? Uma bengala. Minha palestra ficou tão melhor que eu não precisei mais disso. Então, aprenda o tempo inteiro. Eu separei um episódio aqui que é muito. Eu tenho os meus preferidos, né? Esse eu acho que é um deles. Ela é uma super empreendedora. Na época, ela era CEO da Sputnik, mas agora ela fechou a Sputnik. Se eu não me engano, o nome da empresa nova dela é New. A gente já até iniciou uma sociedade em algum momento nesse lance da educação, mas é a Maria Schutt. Ela no episódio 7, lá no comecinho do Cabeleireiro Chique. Ela fala sobre o investimento em educação contínua. O nome do episódio é Lifelong Learning, se eu não me engano. Mas digita Maria Schutt, com 2 T's, no episódio 7 do Cabeleireiro Chique, do podcast lá no começo. Enfim, na minha opinião, um dos mais interessantes. Eu amo essa coisa de educação contínua, você aprender. Sabe, é diferente, né? É importante você ter aquele aprendizado tradicional, que você entra, senta numa classe, olha para frente, o professor ali explicando. Você passa por isso, mas disso geralmente você leva pouco, você leva isso muito menos do que de uma experiência mais imersiva, mais emocional, sabe? Que toca mais no seu coração. Enfim, alguma coisa que tenha uma música, um momento de diversão, uma dinâmica. Você leva muito mais. E quando você aprende a aprender essa questão, você vira um lifelong learning, você começa a aprender de tudo, aprender quando você está assistindo um episódio do Netflix, aprender quando você só está observando, você está andando na rua e você vê um comportamento curioso que de repente você pode aplicar na sua rotina. Pode parecer uma coisa louca, mas um movimento que uma pessoa faz, um caminhar, de repente a pessoa cruza uma perna. Você já percebeu que você vai pegando se tornando a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Uma coisa natural. Só que se você coloca intenção, você pode pegar um pouquinho mais além dessas 5 pessoas só, sabe? A pessoa tem um movimento interessante que você acha mais sedutor, mais atrativo, mais sexy. Você começa a se comportar um pouquinho dessa forma. Você vai aprendendo e aos poucos você vai se tornando outra pessoa. Você está conversando com alguém, a pessoa usa no vocabulário dela uma palavra, às vezes simples e comum, só que você não tem no seu vocabulário, só que é uma palavra que dá muito mais clareza na sua comunicação. Você adiciona essa palavra no seu vocabulário, sabe? Você começa a ser um observador e aprender o tempo todo, não só quando você tira um momento para aprender, aquele momento que você vai e entra na classe, numa sala de aula, que é o que acontece com a maioria das pessoas. É muito louco. Todas essas 7, foram 7 que eu coloquei, 7 características que os cabeleireiros têm em comum, todas a hora que leio parecem muito óbvias, não parece? Mas 99% dos cabeleireiros não fazem isso. A gente aprende o que foi ensinado na escola e aplica isso para o resto da vida. Ele funciona a hora que você sai da escola, talvez, e depois chega uma hora que não funciona mais. E não se desenvolve. Isso é o que acontece. Pode parecer um absurdo, porque soa como óbvio, mas, olha, menos de, sei lá, 1% dos cabeleireiros que tem esse resultado. Se você for olhar, a maioria dos cabeleireiros são... A maioria é o que você conhece, entra num salão médio de shopping, vai ver um salão de rua, as pessoas atendem, sei lá, a mulher atende o cliente com uma caneta enfiada aqui no coisa. Eu tava atendendo uma cliente essa semana, muito engraçado, ela, sei lá, devia ter quase uns 40 anos, e ela fala que ela era se eu não me engano, de Maringá. Ela fala que até hoje, ela mora em São Paulo, até hoje ela vai lá na cidade dela cortar o cabelo com o cabeleireiro dela. Eu não entendi por que ela faz isso ainda. Ela falou que nem ela experimentou cortar comigo, o cabelo dela estava realmente muito ruim. Ela falou, Gabriel, é muito engraçado. E ela é uma pessoa sofisticada, ela devia ter um apego sentimental com esse cara. Ela falou que desde criança eu cortava com ela. Ela falou, Gabriel, nem eu entendo que eu corto com ele ainda. Eu chego no salão, é um salão bem pequeno, é um senhor. Eu chego, ele tá sentado no lavatório, dormindo, com a barriga para fora da camiseta, assim, ó. E ela vai lá e acorda ele corta o cabelo dela e fica sempre uma bosta. Mas geralmente as pessoas não ficam com esse cabeleireiro. Ela fica e nem ela entende por quê. Enfim, eu achei curioso. Eu demorei 12 anos para sair do salão que eu tava na Zona Norte, lá do salão do shopping, lá do Center Norte.
E era assim. Ele ia ficar sentado lá, conversava, saía às vezes para tomar um chopp na hora do almoço, voltava. Esse era o normal. E eu conheci muitos cabeleireiros e conheço até hoje que esse é o normal. E aí quando fala assim parece que é óbvio, mas é importante. O óbvio tem que ser dito e você tem que olhar e prestar atenção. E de repente você na sua jornada, no seu caminho, você olhar e perceber, porra, eu tô entre esses 99%, eu não quero ir por 1%. Ou que não precisa fazer essa transação essa transição tão de uma vez, pô, eu quero estar pelo menos entre os 20% mais bem-sucedido, entre os 10% mais bem-sucedido. Pô, esse comportamento não é desse cabeleireiro. Aí saiu para almoçar, tocou, ai, não vou atender a cliente, tô almoçando, ai, eu tenho meu horário de almoço, não sei o quê. Assim, enfim, esse é o regular. Então, quando eu falo dessa coisa do lifelong learning, você aprende até com esses cabeleireiros, quando você se torna isso, fala, pô, isso não é o que tem que ser feito. Eu dei uma devagada aqui, saí um pouco sobre isso, não é sobre tudo isso que fala esse episódio, é sobre você aprender, tá? Não o que não fazer, mas o que fazer. Mas o que não fazer também é significativo, tá bom? E aí, a gente fala sobre construir. Eu falei aqui sobre construir uma rede de apoio. Eu anotei um episódio, uma rede de contato, né? Anotei um episódio relevante aqui também, que é o 84, já dessa temporada aqui de Corta Bonito, com o Evinho, né? Everson Fernandes, se você quiser digitar aí. Episódio 84, a gente fala sobre. É meu amigo pessoal, assim, a gente fala sobre ter amigos dentro da profissão em vez de olhar como concorrente, você olha com um olhar de colaborador. Pô, o que eu posso aprender com isso? A pessoa nem precisa te ensinar para você fazer. Você precisa aprender com ela, tá bom? A pessoa não precisa estar aberta. Se você quiser, você aprende com a pessoa mesmo sem ela ensinar. Então assiste o episódio 84, que você vai aprender bastante além de se divertir, que tá bem legal esse episódio. Acho que foi um dos mais divertidos que eu gravei. Equilíbrio na vida e trabalho, né? A gente estava falando sobre equilibrar, que eu falei que é uma das coisas que eu não faço, porque eu sempre falo que eu não acredito muito nesse equilíbrio, eu acredito no equilíbrio no longo prazo, talvez com 40, 45 anos, 50, 40, porra, 40, eu tô com 30, vou fazer 38 já, então já era pra tá quase lá, então vou jogar mais pra frente. 45, 50 anos, eu tenha esse equilíbrio, porque eu falo, você não consegue construir nada significativo se você quiser equilibrar desde o começo, né? Você está no começo da sua carreira, você quer ter um corpo sarado, você vai precisar treinar bastante, aí você vai ter que ter uma alimentação boa, não vai poder beber, então às vezes você abre mão de sair, porque se você sair, você vai acabar tomando um drink, ou você vai dormir mais tarde, tem que acordar cedo no dia seguinte, então você perde um pouco nessa questão do social, dos contatos. Se você quiser se dedicar muito na carreira, um dia você perde um aniversário da sua mãe, do seu irmão, de uma sobrinha, você não vai porque você tem que trabalhar no domingo, você tem que trabalhar na segunda. Se você quiser equilibrar tudo isso, você vai estar no aniversário da sua irmã, só que você não vai perder a sua oportunidade de trabalho que era é, muito relevante para sua carreira aquele dia. Não, dei prioridade para ir no aniversário da minha mãe, e aí você perdeu uma oportunidade ali. Então, você quiser equilibrar, você vai ser medíocre em tudo, se você quiser equilibrar desde o começo. Vai ter um pouquinho de vida social, um pouquinho de resultado na carreira, um pouquinho de resultado no corpo. Agora, você foca muito, muito, muito na carreira, ganha dinheiro, e em algum momento você fica mais confortável para tirar uma folga num feriado, emendar um feriado. Eu emendei o feriado, o Natal e Ano Novo, primeira vez na minha vida agora. Eu tenho 38 anos, mas eu acho que a minha idade nem é tão relevante, é mais o tempo de carreira. Tem 21 anos que eu faço cabelo e primeira vez que eu consegui emendar Natal e Ano Novo. Poderia ter feito isso antes? Poderia ter feito isso antes, mas de novo, que nem eu falei, você vai ficando dentro de uma média de tudo. Eu queria ter um resultado exponencial, trabalhei duro igual um cachorro e hoje eu posso me dar esse luxo com conforto, sabe? Sem ficar preocupando. Porra, eu vou trabalhar uma quinzena a menos, como que eu vou pagar a conta? Não. Meu dinheiro tá guardado lá porque eu ganhei há muitos anos atrás trabalhando duro, entendeu? Mas a Fernanda, nesse episódio 50, a Fernanda Paiola, ela dá as dicas para você, dentro do possível, ter ali uma. Pelo menos não bater a nave, sabe? Aquelas coisas de burnout que falam, não sei o que acontece.
Eu nunca tive, mas eu já cheguei perto. Já teve um período que eu precisei tomar um remédio pra cabeça pra não bater a nave, estava ficando maluco, sabe? Mas foi um período curto. Eu consigo geralmente, foi um período bem curtinho, eu consigo geralmente me controlar. Uma época eu tava virando até quase alcoólatra, comecei a beber todo dia, porque aí eu ficava, parecia que eu tava nice, só que depois eu descobri que eu não tava. Parece que tá? Aí tem o episódio 21 também do Ari Persan, que ele fala mais sobre a espiritualidade. Esse aqui também, ele é um dinossaus, acho que ele é da época, um dos convidados que eu já entrevistei aqui, que é da época de antes de Cristo. Tá? Ele deve ter, sei lá, uns 100 anos. Episódio 21, pra você ter noção, ele era o cabeleireiro da Hebe Camargo, ele que fazia aqueles panetone. As clientes deles lá no salão são chiquérrimas, as donas de São Paulo, você olha assim, elas usam aqueles cabelos, assim, fumam aquele cigarro fininho, comprido, sabe? Ele fala muito sobre essa parte espiritual do cabeleireiro. Ele é um cabeleireiro que tem um super resultado. Episódio 21, anota aí. Passei, agora eu vou para você anotar a sequência aqui do que eu coloquei, ó. Eu passei por que todos esses cabeleireiros têm em comum: paixão pela profissão. 2, mentalidade empreendedora. 3, inovação constante. 4, relacionamento com clientes. 5, educação e aprendizado contínuo. 6, network eficiente. 7, equilíbrio pessoal e profissional. Você coloca aí algum insight que você teve e alguma característica em comum que você viu em todos esses cabeleireiros que eu não vi aqui, eu coloco que você concorda. Enfim, mais importante do que isso, compartilha com seus amiguinhos, tá? Para você lembrar de trocar depois essas informações e subir mais um degrau na sua carreira. Se inscreve no canal também, ativa o sininho e antes de eu fazer o encerramento, eu tenho um recadinho para você, né? Lembrar que o meu Corta Bonito é um curso de corte. Enfim, tem uma aula gratuita para você lá. E depois me conta, tá? Eu espero que essas reflexões inspirem você a buscar sempre a excelência na sua carreira, tá bom? Agora que você tá mais inteligente e pronta para subir mais um degrau, manda aí pro seu amiguinho e vocês sobem juntos, tá bom? Curte aí se você gostou, ativa o sininho para você receber toda semana os nossos conteúdos. Beijo, cabeleireira. Amo você, a gente se vê no próximo episódio.